tratar aqui de um assunto relacionado ao Oriente Médio, é uma preocupação do presidente Lula. A gente trouxe até uma reportagem aqui do nosso Manuel Marçal nessa primeira reunião que ele teve aí após a cirurgia, e como uma figura que está ao lado dele durante todo esse período, Janja da Silva, tem incomodado na sua atuação pelo espaço que tem ganho. Exatamente, Ibrahim. Só para falar um pouquinho dessa reunião do presidente ontem, foi o primeiro compromisso dele, né, como o Manuel Marçal trouxe, e justamente a questão de Israel aí, né, sendo o foco, justamente porque a preocupação do Brasil nesse primeiro momento é resgatar os brasileiros. O primeiro voo, né, com brasileiros repatriados chega nesta quarta-feira. A previsão é que chegue em 1h de quarta-feira aqui na base aérea de Brasília. E muito se fala também sobre a questão do Brasil, já que ele está na presidência do Conselho da ONU, se de fato qual que vai ser a efetividade do Brasil. E nesse primeiro momento, o que se diz de bastidores é continuar pregando a questão da pacificação, só que ao mesmo tempo há críticas muito fortes ao governo por não ter citado o Hamas em nenhuma das notas que publicou até agora e nem considerado ele como um grupo terrorista. Lembrando que o Brasil, ele segue critérios da ONU, por isso que, por exemplo, a Al-Qaeda, o Estado Islâmico, o Brasil considera como grupo terrorista, e em relação ao Hamas, não. Mas enquanto aí como Estados Unidos, Reino Unido e várias outras nações já o consideram. Então também há essa pressão do presidente Lula para que venha a público e para que considere o Hamas como um grupo terrorista. Mas, como eu disse nesse primeiro momento, a preocupação é de justamente repatriar, né, esses brasileiros e aí, num segundo momento, também atuar na área da Palestina, e para isso o Brasil tem conversado com as embaixadas do Egito, do Líbano e da Jordânia, justamente para conseguir trazer também esses brasileiros que estão nessa região de difícil acesso. E aí, falando sobre a Janja, Ibrahim, como você mesmo disse, tem incomodado, principalmente porque nesse momento que o presidente está em recuperação, inclusive, ela tem sido uma das pessoas chaves. Lula, somente, obviamente, por ela ser a primeira-dama, né, somente estava ali com ela, e nas últimas semanas também ela tem tido tem tido muita aí repercussão, porque ela pegou um protagonismo, seja em viagens internacionais ou também em ações do governo, como por exemplo a comitiva do governo federal, que foi até o Rio Grande do Sul, chegou até mesmo, na época, a assessoria do governo chegou mesmo a soltar que a Janja estava à frente. Então, assim, isso causou bastante incômodo. E aí, só pra gente lembrar também, tinha umas rusgas aí com o Rui Costa, da Casa Civil, que é justamente quem define algumas agendas e quem até mesmo define sobre a compra de mobiliário do Palácio da Alvorada, Palácio do Planalto. E a gente lembra que no início do mandato teve muita repercussão em relação a isso. Então, segundo a apuração do próprio Manuel Marçal também, esse clima entre os dois já está melhor, mas isso não diminui o incômodo que Janja tem, até porque foi ela, por exemplo, que teve papel crucial na indicação da ministra da Cultura, Margarete Menezes, e também para que o Wellington Dias não saísse do posto aí da esplanada dos ministérios. Ibrahim, Thalita, a expectativa é que nada disso mude também, que a primeira-dama de fato continue tendo esse protagonismo, que se a gente for pensar em outros governos, a primeira-dama não teve tanto protagonismo assim, tanto é que ela despacha do próprio Palácio do Planalto, tem um gabinete próprio, então a expectativa é que isso não mude. Falando sobre uma possível candidatura dela, não é descartada entre aliados que ela possa se candidatar em 2026, mas pela legislação eleitoral também, a gente conversou com especialistas, também não há nenhuma proibição nesse tipo, então tudo isso está sendo discutido aqui no Palácio do Planalto, nos bastidores, obviamente. Muito bem, Fran, obrigada, viu?